Continuemos o nosso estudo sobre o livro de Hebreus, Substância e Sombra. Já estamos no capítulo 7. O estudo de hoje se chama O Sacerdócio de Cristo. Mas antes de começarmos, vamos orar. Querido Pai, estamos lidando com grandes temas da Palavra de Deus. Ilumine as nossas mentes. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O primeiro verso no livro de Hebreus trata da continuação do capítulo anterior e começa mais uma vez com a história de Melquisedeque. Melquisedeque foi tanto um rei como um sacerdote. Ele serve como um grande tipo que retrata o sacerdócio e realeza superiores ao do sistema levítico. Levi ainda estava nas entranhas de Abraão quando este pagou o dízimo a Melquisedeque. E, segundo a Bíblia, o menor é quem paga dízimo ao maior. A Bíblia não revela quem foi Melquisedeque, e há muita especulação, sendo que alguns acreditam que ele era o próprio Cristo. Já outros dizem que foi a incorporação do Espírito Santo e alguns ainda acreditam que foi Sem, filho de Noé. Existem muitas opiniões a respeito de quem foi Melquisedeque. Algumas dessas ideias são fantasiosas e especulativas, mas o fato é que a sua identidade não é revelada, o que significa que o objetivo da narrativa está em outro lugar e não na especulação. A Bíblia frequentemente nos adverte para não irmos além daquilo que está escrito. O propósito do livro de Hebreus é contrastar a substância e a sombra, e somente aí podem ser procuradas a razão desta inclusão. Portanto, de acordo com as Escrituras, aquilo que não foi revelado é aquilo que Deus julgou não ser necessário para nós. Não é a intenção dele que tenhamos agora um conhecimento completo sobre isto. Não sabemos quem foi Melquisedeque, e acho que já podemos excluir a ideia de que ele foi Jesus, uma vez que o tempo da chegada do Messias fora profetizado, como ele viria, onde viria, quando viria. Então não faz sentido que Melquisedeque fosse Jesus. E a mesma argumentação pode ser usada contra a ideia de que Melquisedeque fosse o incorporamento do Espírito Santo. Já em relação a Sem, filho de Noé, é uma possibilidade. Poderia ser uma especulação plausível, uma vez que Sem ainda estava vivo nos tempos de Abraão. Na verdade, ele ainda estava vivo nos tempos de Isaac e até mesmo Jacó. Então é uma possibilidade, mas a Bíblia não afirma. Portanto, não passa de especulação. Tudo o que se pode fazer é especular. Na história de Israel, o poder do sacerdócio e o poder do rei estavam sempre separados. Caso esta barreira fosse presunçosamente ultrapassada, o resultado seria lepra. Porém, neste arquétipo, encontramos a sua união, já que Melquisedeque era tanto rei como sacerdote. Isto o torna o tipo perfeito do Rei da Glória,
assim como também do Cordeiro de Deus, que leva os pecados do mundo. A cruz foi a escada para o trono. O livro de Hebreus, por acaso, é a respeito de Melquisedeque ou de Cristo? E a resposta é Jesus Cristo. Ele é a substância da sombra, não Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo muito importante, já que ele era tanto rei, como também sacerdote, e ele era um rei da justiça. E todos esses rótulos atribuídos a ele o tornam o tipo perfeito para um antítipo ainda mais perfeito, que é Jesus Cristo. Portanto, antes que Abraão fosse, eu sou. E antes mesmo que Melquisedeque existisse, o eu sou já o suplantava. A questão é, por que ele é incluído na Bíblia? É porque a Bíblia requer uma razão específica pela qual o próprio Cristo pudesse se tornar sumo sacerdote. E é isto que Paulo está querendo explicar. Portanto, no passado, as funções de sacerdote e rei eram separadas. Em certas ocasiões, alguns reis quiseram uni-las. Uma dessas ocasiões foi com o rei Uzias e seu orgulho e punição. Nós lemos a sua história em 2 Crônicas 26, verso 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. E isso era estritamente proibido, pois apenas o sumo sacerdote tinha permissão para queimar incenso no altar. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes apenas, filhos de Arão, que são consagrados para queimar o incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram para fora. E até mesmo ele se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. A função do sacerdote e a função do rei eram estritamente separadas. Mas Melquisedeque era uma exceção. É por isso que ele serve como um tipo de Jesus, que também é rei e sacerdote. Antes que Jesus assumisse o papel de cordeiro sacrificial e sacerdote, ele já era reconhecido como rei. Zacarias 9, verso 9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado num jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Esta é uma profecia tremenda. Eu fiz uma série a respeito do livro de Zacarias. Ela já está disponível no YouTube. Mas aqui está a profecia, dizendo que o Messias seria um rei messiânico. João, capítulo 12, verso 13, diz assim: tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Mateus 21, verso 15 diz: vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana, filho de Davi, eles se indignaram. Então podemos ver que Jesus vinha de uma linhagem real, e assim como no passado,
Isto era separado do sacerdócio. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e criancinhas de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. O povo o reconheceu como rei, pelo populacho, pelo povo comum, e não pelos escribas e fariseus. Ainda assim, Jesus foi reconhecido rei. Mas vai além disso. Jesus foi coroado pela máxima autoridade dos judeus, o rei Herodes, ainda que a intenção de tal cerimônia fosse a zombaria. Em Mateus 27, verso 27, lemos: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Temos aí todo o poder militar. E, despindo-o, o cobriram com uma capa vermelha. Então colocaram um manto real sobre ele. Mas primeiro eles o despiram de suas próprias roupas. E então colocaram um manto real sobre ele. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma vara em sua mão direita. Este era o cetro. Portanto, Jesus foi coroado rei. Ele tinha um manto real, tinha um cetro em sua mão e uma coroa em sua cabeça. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! Foi uma coroação de zombaria. Ainda assim, foi uma coroação, tanto pela autoridade máxima como pelo exército. E cuspindo nele, tiraram-lhe a vara e batiam-lhe com ela na cabeça. A linguagem original bíblica dá a entender que os soldados batiam continuamente na cabeça de Jesus com a vara, afundando ainda mais os espinhos em sua testa. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa. Isso é muito importante. Após a sua coroação, tiraram-lhe o manto real e o vestiram com suas próprias vestes. E o levaram para ser crucificado. O que seriam estas próprias vestes que foram postas nele? Lembre-se que na cruz, os soldados retiraram as suas vestes e, quando chegaram na parte interior, eles não a rasgaram em partes, de forma a dividir o tecido, uma vez que aquele tecido era muito precioso. Ele fora tecido em apenas uma peça, não havia costura nela. Ou seja, aquela veste representava o manto da justiça. Melquisedeque, o rei da justiça. Então, após ter sido retirada, Jesus recebe a sua coroação como rei. Depois, o manto da justiça é colocado novamente nele. E então, ele o leva para a cruz. Sendo rei, ele exige obediência ao fundamento de seu governo. Todo rei possui um fundamento para o seu reino, que é chamado de lei. Sem a existência de uma lei, não existe autoridade moral, uma vez que a sua autoridade é derivada da lei. Ele não pode ser o nosso sacerdote sem que antes o reconheçamos como rei. E isso exige o arrependimento. Ou seja, o reconhecimento de nossa transgressão de sua lei. E somente então pode ser aplicado o bálsamo da expiação pela fé em sua justiça e não na justiça da lei. Temos um sacerdote que também é rei. Temos que estar sujeitos a um sistema legal para que a vontade deste rei seja feita tanto na terra como nos céus. Ou seja, aqui na terra é necessário que haja aqueles que se submetam à autoridade deste rei. Não podemos servir dois impérios, servindo um e, ao mesmo tempo, violando as leis do outro. Se algum sistema legal deste mundo contraria o sistema legal do céu, então este reino terrestre não pode ser o mesmo reino do de Deus.
O reino de Deus é futuro, porém ele já possui adeptos, agora mesmo, no tempo em que vivemos. Existe um usurpador no mundo hoje, que alega ser tanto rei como sacerdote. Lembre-se, no passado, o sacerdote e o rei eram duas entidades separadas. Mas Cristo é o antítipo de Melquisedeque, que era tanto o rei como o sacerdote. Mas existe um usurpador disso. Ele também alega ser rei e sacerdote. E este usurpador possui príncipes ao seu redor, chamados de cardeais. Mas devemos lembrar que a lepra do pecado se apega a ele, debaixo do manto de sua própria invenção, já que ele tomou para si uma prerrogativa que não pertence a ele. E assim como o rei Uzias, este usurpador é leproso, que é um símbolo do pecado. É por isso que a Bíblia o chama de o homem do pecado. Só pode haver paz quando reconhecemos o Rei da Justiça e seu perfeito manto, que é tecido no tear celestial. Ninguém tem acesso ao reino dos céus, não sem esta veste específica, que é tecida nos teares celestiais, ou seja, a túnica da justiça de Cristo. Com isto em mente, vamos para Hebreus 7, verso 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Este é um capítulo muito importante na Bíblia. Veja que Abraão retornou da matança dos reis e foi abençoado por Melquisedeque. Será que há um tipo aí? Poderia também um povo antítipo retornar da matança dos reis? A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que significa rei de paz. Salém significa paz, portanto, rei da paz. Isaías 32, verso 17 diz: E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Com que estamos lidando aqui? Estamos lidando com o tipo Melquisedeque. Ele possui certos atributos, como veremos ao longo do nosso estudo, e Abraão pagou dízimo a ele, a este rei da justiça. Hebreus 7, verso 3 diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E quem é que permanece sacerdote para sempre? Cristo, com certeza. Mas estes versos têm criado muita confusão, pois é dito que Melquisedeque não tinha pai, nem mãe, sem genealogia, não tinha princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, ou seja, é um tipo do Filho de Deus, que permanece sacerdote para sempre. Portanto, o X da questão é que este verso nos diz que este sacerdote, este rei, serve de tipo para um rei superior e um sacerdote superior. Mas por que ele menciona que ele não tinha pai e nem mãe? É isto que faz pessoas especularem a respeito, pois afinal todos que já viveram neste planeta tiveram um pai e uma mãe. Mas este não tinha genealogia. Ele deveria ter uma caso tivesse pai e mãe. Portanto, vamos analisar a questão. Os sacerdotes levíticos precisavam traçar sua genealogia até Arão. Eles tinham que ser da tribo de Levi.
precisavam provar a sua linhagem. As genealogias eram elaboradas, e ninguém podia exercer o cargo a menos que esta fosse certificada. Após retornarem do cativeiro babilônico e reestabelecerem o sacerdócio levítico, lá nos tempos de Neemias, precisaram verificar com muito cuidado a genealogia dos sacerdotes para certificarem-se de que alguém estava apto a exercer esta função. Portanto, no sacerdócio levítico, é fundamental saber quem era o pai, quem era a mãe, sua genealogia, para que assim pudesse se provar que sua linhagem voltava até os tempos de Arão, especialmente o sumo sacerdote. Isto era de suprema importância. Este era chamado de o sacerdócio arônico. Por outro lado, a Bíblia não registra a genealogia de Melquisedeque. Ela não registra quem era o seu pai ou mãe. Ela tampouco registra a sua descendência. Portanto, sendo assim, ele não se qualifica para o sacerdócio levítico. E uma vez que ele não tinha linhagem conhecida, ele serve como tipo perfeito de Cristo, que por sua vez também não tem uma linhagem que volte até Levi e o sacerdócio arônico. Portanto, não há nada de misterioso aqui. Ele está apenas fazendo um contraste ao sacerdócio levítico. Ele não está dizendo aqui que ele realmente não teve pai, ou mãe, ou mesmo descendência. Sendo assim, há muita especulação concernente a este verso, mas não é que o rei de Salém não tinha genealogia. O que ele quer dizer é que ele não era qualificado pela sua genealogia. Uma vez que não há registro dela, ele serve como arquétipo até mesmo nesse aspecto. Diferentemente do sacerdócio levítico, seu sacerdócio não foi herdado, assim como não foi o de Cristo. E diferentemente do catolicismo, como Deus, Jesus não teve mãe, e como homem, ele não teve pai. A sua função não deriva de ninguém, não é transmitida a ninguém, não é compartilhada por ninguém, e ela dura para sempre. Qual é a origem de Cristo? Melquisedeque é a ilustração perfeita, pois não há registro de pai ou de mãe, pois Cristo existe desde sempre. Esta é mais uma evidência de que Jesus não é um ser criado. Ele existe desde a eternidade. É por isso que estes versos estão lá no livro de Hebreus. Eles são a prova do caráter divino de Jesus. 1 Timóteo 3, verso 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Poderíamos nós sequer vislumbrar a profundidade desse texto? É isto que Paulo está querendo dizer. Ele não está aqui querendo elevar Melquisedeque. Não, o que Paulo quer é elevar Jesus Cristo. Ele é a substância. Melquisedeque não passa de uma sombra, mas uma sombra importante, pois sem ela não haveria um pretexto para o sacerdócio de Jesus Cristo. Hebreus 7, verso 14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Portanto, havia outro tipo. 1 Pedro 1, verso 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Se nós confundirmos a sombra com a substância no livro de Hebreus, nós estaremos entrando em uma grande confusão.
Passaremos assim a nos concentrar em coisas que nunca nos foram reveladas, enquanto negligenciamos aquelas que foram reveladas. Apocalipse 13, verso 7 diz: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Ele fala aqui deste inimigo de Deus no final dos tempos. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Estes são aqueles que não entrarão no descanso de Deus. E este Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Este é o tema do livro de Hebreus, é a substância. E a substância é sempre Cristo. Continuemos no verso 4 do capítulo 7 de Hebreus. Considerem a grandeza desse homem. Agora ele está falando de Melquisedeque, está falando sobre a grandeza da tipologia. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. E a lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão. Melquisedeque não veio desta linhagem dos levitas. Ainda assim, o próprio Abraão pagou dízimo a ele e abençoou o que tinha as promessas. E, sem dúvida, o menor é abençoado pelo maior. O que ele quer dizer é que Melquisedeque tinha um status superior do que o de Abraão. Portanto, quem era Melquisedeque? Não sabemos. Talvez fosse 100, mas não temos certeza. Mas não cabe a nós especularmos. Cabe a nós simplesmente pegarmos esses aspectos e aplicá-los a Cristo. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou os dízimos. Levi não tinha nem nascido ainda, pois a promessa feita a Abraão ainda não havia sido cumprida. Ele aguardava por ela pacientemente, mas porque ele estava nas entranhas de Abraão, ele, de certa maneira, estava ali no corpo de Abraão. Dessa forma, como um tipo, Levi pagou o dízimo a Melquisedeque por meio de Abraão. Ou seja, se o sacerdócio levítico prestava contas a um sacerdócio superior, que era o de Melquisedeque, quanto mais então a um sacerdócio ainda mais superior, que é o de Jesus Cristo. É isto que Paulo está querendo destacar. O objetivo dele é nos levar à substância que estas sombras queriam apontar. Leiamos Hebreus capítulo 7, verso 4 mais uma vez. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Vamos destacar alguns pontos. Ele foi ao encontro do exército de Abraão. Ele trouxe pão e vinho. Nós já falamos sobre isso. Estes são símbolos que também apontam a Jesus Cristo, que também nos trouxe pão e vinho, simbolizados em seu corpo e seu sangue. Ele também abençoou Abraão. E lembre-se que o maior abençoa o menor. Ele aceitou o dízimo de Abraão. Romanos 4, verso 3. Pois o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Abraão é o pai daqueles que creem. Mas ele também foi o pai, por assim dizer, em sua esfera humana, de seus descendentes e de onde, por sua vez, veio o Messias. Gálatas 3, verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Sabe, talvez fosse bom que lêssemos essa história na Bíblia.
Apenas para refrescar a nossa memória sobre o que aconteceu, vamos a Gênesis, capítulo 14, e vamos dar uma olhada mais uma vez nessa história. Gênesis, capítulo 14. E aconteceu que nos dias de Anrafel, rei de Sinar. Agora, isso é interessante, sabe por quê? Porque Sinar era a Babilônia. Arioque, rei de Elassar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, e a Birza, rei de Gomorra. Uma série de reis fizeram guerra contra os reis de Sodoma e Gomorra. Eles serviram ao rei Quedorlaomer por 12 anos, mas ao 13º ano se rebelaram. Sabe, isso é muito interessante. O número 12 e então o 13. Eu não sei se você sabe, mas as sociedades secretas amam essa numerologia, pois ela também retrata 12 ao redor de 1. Jesus tinha 12 discípulos, ele estava ao centro. O Rosa Cruz segue a mesma história. Mas a história nos conta de uma coalizão de reis contra o rei de Babilônia, que foi e fez guerra contra os reis de Sodoma e Gomorra, assim como os outros reis ao redor, e que acabaram levando consigo Ló e sua família. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Asterote Carnaim, assim como outros povos. E pulando para o verso 7 agora, depois tornaram e vieram a Ensmipate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim e de Belá, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Muito bem. E o que aconteceu foi que os reis que pertenciam à coalizão com Babilônia venceram. Lendo o verso 10 agora. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, assim como todos os bens que possuía. Temos então essa coalizão com o rei da Babilônia. Eles partiram para a batalha e conquistaram outra coalizão de reis. É praticamente uma batalha entre o rei do norte e o rei do sul. E aconteceu que os reis do norte prevaleceram contra os reis do sul. Mas eles também levaram cativos Ló e sua família. É aí que entra esta questão. Chega a notícia a Abraão que Ló e sua família havia sido levado cativo por esta coalizão de reis com o rei da Babilônia. Ele então reúne os seus homens e vai atrás deles. No verso 16, a Bíblia diz assim: E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as suas mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O interessante é que esta palavra possuidor é Ka-na. Ela significa ser o proprietário.
mas também significa ser o redentor. Também significa ser o proprietário por aquisição. Há, portanto, muitas e muitas nuances nesta palavra ao descrever Deus. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a minhas pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Portanto, esta palavra implica em Deus ser o possuidor, mas também o redentor, aquele que adquiriu de volta. Muito bem, vamos analisar essa história um pouco. Temos aqui duas coalizões de reis lutando um contra os outros, e a coalizão da qual fazia parte o rei da Babilônia venceu. Mas houve um dano colateral. Ló, seu pessoal e Abraão foram lá e retomaram a posse. Ou seja, eles foram lá e resgataram. E é interessante que ele não os levou de volta para Sodoma, de onde haviam saído, e tampouco Gomorra. Ao invés disso, tomaram outra rota e foram parar em Salém, que é o nome original de Jerusalém. E foi ali que o Rei da Justiça e da Paz encontrou-se com eles. Então, ao observarmos a história, devemos nos perguntar: no fim dos tempos, uma vez que esta coalizão do Rei do Norte, a do Rei da Babilônia, haver conquistado a outra coalizão de reis que era contrária a ele, o mundo se maravilhava após a besta. E isso trouxe alguns problemas, já que o povo de Deus foi capturado neste processo. Então Abraão e suas forças vão atrás deles para resgatá-los e então receber a bênção de Melquisedeque. Esta bênção era um tipo de uma futura bênção antítipa. O nosso dever hoje é resgatarmos os Lós antítipos. Sim, resgatá-los das garras desta coalizão que se coloca contra Deus. Os reis de Sodoma disseram: nós queremos lhe retribuir. Abraão, porém, não aceitou nada. Ele disse: eu não quero nada que venha de vocês. E a história diz: não tomarei de vocês nem um fio de correia de um sapato, ou coisa alguma que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente aos homens que comigo foram. E aí ele menciona os seus nomes. Continuando no capítulo 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Mais uma vez temos esta mensagem de que a recompensa dos redimidos é o próprio Jesus Cristo. E o verso 4 diz: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. E o verso 6 agora: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Portanto, meus amigos, basicamente, a história de Melquisedeque possui um sentido espiritual muito profundo. Levaria toda uma vida para nos aprofundarmos em todos os detalhes desta tipologia. Portanto, Melquisedeque foi ao encontro do exército de Abraão. Ele também levou pão e vinho. Ele abençoou Abraão e aceitou o dízimo de Abraão. E em relação ao seu antítipo, podemos esperar o mesmo. Quem é o exército de Abraão hoje? É o exército do Senhor, o povo de Deus. E qual é o seu dever? Resgatarem os Lós antítipos, resgatarem suas mulheres ou as igrejas, trazê-las de volta para receberem a bênção de pão e vinho, e serem abençoadas pelo sacerdote antitípico. E como gratidão a isto, nós devolvemos o dízimo. Portanto, Jesus é comparado a Melquisedeque.
A perfeição de Cristo, em contraste à nossa imperfeição, clama por uma intercessão que possa preencher esse vazio. Aquilo que o sacerdócio levítico não poderia fazer, mas apenas representar, precisava da realidade maior de outro sacerdócio, imbuído com o poder da recriação. Precisamos de um sacerdócio que também tenha o poder criador. E apenas o Deus Criador é qualificado para isso. Continuamos com Hebreus 7, verso 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Por que precisavam de outro sacerdócio? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Pois havia uma exigência bastante estrita. Apenas os descendentes de Levi podiam participar do sacerdócio. Portanto, deve haver uma mudança na lei, no caso desta alteração ser operada. Portanto, para que o sacerdócio levítico viesse a um fim e fosse substituído por um outro sacerdócio, deveria haver primeiro uma mudança da lei. O precedente para isso é encontrado somente na ordem de Melquisedeque. Não há outro precedente na Bíblia que corrobore esta mudança. É por isso que a história de Melquisedeque é de suprema importância. Continuando com Hebreus 7, verso 13, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencem a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar? Pois é evidente, e a pessoa a qual ele se refere aqui é Jesus Cristo, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. É necessário haver o precedente para que haja essa transição do sacerdócio levítico até um outro sacerdócio que não exija essa linhagem. É por isso que Melquisedeque se torna tão importante. E é ainda mais evidente se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Ou seja, o que ele está tentando dizer é o seguinte: a substância substitui a sombra. A lei, junto com suas exigências levíticas, seus sacrifícios e sacerdócio terreno, é carnal. Elas somente apontam para uma realidade maior, mas elas em si não podem te salvar. São apenas uma sombra, apenas um exemplo desta substância, desta realidade maior. Ela, portanto, precisa de um outro sacerdócio que tenha o poder para ressuscitar os mortos, para trazer de volta à vida aqueles que já morreram. Portanto, este sacerdote precisa ser o Criador. Não há outra saída. Ele é o autor da vida. Uma visão rasa do pecado nos leva a uma visão rasa do Calvário. É a compreensão correta do pecado que leva alguém até a cruz. E é na cruz que é demonstrada a grande pecaminosidade do pecado. É o compreender a pecaminosidade de nossa natureza que nos conduz até a cruz e demonstra nossa grande necessidade de um Salvador. Se a nossa segurança for apoiada em um ritual, seja uma romaria, ou peregrinação, ou qualquer outra atividade, então entendemos tudo errado. Não existe mérito algum em qualquer um desses rituais. E é por isso que o cristianismo que se baseia em rituais é uma maneira completamente inútil de se encontrar a salvação. Hebreus 7, verso 17. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É um outro sacerdócio, é um outro poder. Em outras palavras, não há necessidade de um outro sacerdócio.
Aqueles que defendem um sacerdócio sacrificial contínuo aqui na terra, e vamos dar nome às coisas agora, como, por exemplo, as tradições da Igreja Anglicana e da Católica, pois o sacerdócio destas igrejas é baseado em um sistema sacrificial. Esse sistema é a missa, é a celebração da Eucaristia. Eles perderam a essência do Evangelho. Eles abandonam a substância e mergulham nas sombras. Na verdade, é ainda pior do que isso. Eles abandonam o caminho da justiça e, de maneira presunçosa, usurpam as prerrogativas de Cristo. Eles arrastaram a substância de volta às sombras e substituíram o sacerdócio que está fundamentado no tipo da ordem de Melquisedeque. Verso 18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. A fraqueza do sacerdócio levítico era que ele é somente um tipo, ele não possuía substância. Não pode cumprir as promessas. Somente o próprio Deus pode fazer isto. Pois a lei, em outras palavras, a lei cerimonial, com suas atividades sacerdotais, não aperfeiçoavam nada, mas uma esperança superior, sim, pela qual nós nos achegamos a Deus. Esta é a essência da história. É quase inimaginável que as pessoas de hoje que já estudaram o livro de Hebreus possam voltar a um sacerdócio terreno. Ainda assim, aconteceu. Quando Paulo advertiu aqueles hebreus a não se apegarem às sombras, mas a avançarem para a substância, eu me pergunto se o seu olhar profético vislumbrou o futuro, vendo então o que aconteceria ao mundo cristão, pois aqueles hebreus também eram cristãos. Eles já deveriam ter saído das sombras e aceitado e abraçado a substância. Ele ficaria horrorizado ao ver a situação dos tempos de hoje, caso ele tivesse vislumbrado o futuro. E eu acho que ele viu, já que ele alertou contra o homem do pecado, dando detalhes bastante específicos sobre como ele atuaria e onde ele atuaria. Wesley escreveu: a lei, tomada por si mesma e separada do Evangelho, é incapaz de aperfeiçoar qualquer coisa. É incapaz de aperfeiçoar os seus votos, seja em fé ou amor, em felicidade ou santidade. Mas a chegada de uma nova esperança, a dispensação do Evangelho, que nos dá um melhor terreno de confiança, essa sim aperfeiçoa. É por meio desta que nos aproximamos de Deus. Sim, nos tornamos um espírito com Ele. E esta é a verdadeira perfeição. A perfeição mencionada por Paulo é sempre a perfeição da substância. Isto é algo que podemos almejar. É algo que podemos emular em nossa esfera, assim como Ele é perfeito na esfera dele. Gálatas 3, verso 3 diz: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Vocês, por acaso, querem voltar àquela religião ritualística? Colossenses 1, 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Haveria muito menos discussão caso entendêssemos quem somos nós e o quão profundamente nós caímos. E se pudéssemos erguer os nossos olhos ao único que pode recriar aquele que está morto em pecado e transgressão. A palavra perfeito aparece 9 vezes no livro de Hebreus. E assim como no caso de Melquisedeque, deve ser lida no contexto da comparação entre a substância e a sombra. Se considerada fora deste contexto e aplicada à capacidade humana, então é escolhida a sombra. Tomemos muito cuidado para não permanecermos no leite. Devemos avançar para a substância. Hebreus 2, verso 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas
e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ele é perfeito. Vamos dar uma olhada nas instâncias da palavra perfeição no livro de Hebreus. A primeira foi em Hebreus 2, verso 10, e agora veremos a do capítulo 5. E sendo aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Nós já falamos detalhadamente sobre esse verso quando falamos sobre o capítulo 5. Agora o capítulo 7. Pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Quem aperfeiçoa é a substância, Jesus Cristo. Hebreus 9, verso 9. Vamos avançar um pouco. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios. Ele está se referindo aqui ao sacerdócio levítico, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Somente Cristo pode fazer isso, somente o Deus Criador. Verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, e aqui ele está se referindo ao ministério celestial, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Também temos esta palavra em Hebreus 10, verso 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, é capaz de aperfeiçoar os que a ele se achegam. E nem podemos nós. Nenhum de nossos esforços baseados em sombras é capaz de fazer isso. Apenas a imputada e transmitida justiça de Cristo pode fazer isto pela humanidade. Hebreus 11, verso 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Referindo-se ao tempo em que Jesus voltará nas nuvens dos céus, e nós seremos transformados em um momento, num piscar de olhos, e os mortos ressurgirão incorruptíveis. Não será antes de este corpo pecaminoso ter sido transformado, seremos capazes de afirmar que possuímos uma natureza sem pecado. Hebreus 12, verso 23. A Assembleia Universal e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Mais uma vez, o contexto está em Cristo. Capítulo 13, verso 21. Vos aperfeiçoe em cada boa obra. Quem é que nos aperfeiçoa? Jesus nos aperfeiçoa, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Nos apropriarmos para nós mesmos esta capacidade de aperfeiçoamento não é nada além de presunção. Hebreus 7, verso 20. E visto como não foi sem juramento que ele tornou-se sacerdote, já aqueles sacerdotes foram feitos sem juramento, referindo-se aqui aos sacerdotes levitas. Mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu espero que tenha ficado evidente que não é a respeito de Melquisedeque que as Escrituras se referem quando Paulo disse a respeito de quem nós temos muito a dizer. Não, é a respeito do sacerdócio de Cristo que ainda há muito a dizer. É sobre isso que Paulo está falando. Quão grande era esse Melquisedeque? Ele trouxe pão e vinho e abençoou o patriarca que se ajoelhou diante dele e devolveu os dízimos de tudo. Quando Abraão se ajoelhou ali, ele representou todos os que, pela fé, responderiam ao chamado de Cristo. Levi, como em tipo, aqui nas entranhas de Abraão, também se ajoelhou e reconheceu um sacerdócio maior, que era meramente um vislumbre do eterno e ainda maior sacerdócio de Cristo. Vamos ler o verso 11 de novo.
De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? A respeito deste verso, Wesley escreveu: o apóstolo agora demonstra que o sacerdócio levítico deve se sujeitar ao sacerdócio de Cristo, porque Melquisedeque, após a ordem do qual ele é sacerdote, é oposta à de Arão, como visto em Hebreus 7, versos 11 a 14. Ela não tem fim, pois a ela resta um sacerdote contínuo. Se agora a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, se ele atendesse perfeitamente todos os requerimentos de Deus e necessidades do homem sobre o qual o povo recebeu a lei, e, como acreditam alguns, esta perfeição seria por meio deste sacerdócio. Mas neste caso, que necessidade haveria para um novo sacerdote? A partir desta única consideração, que tanto o sacerdócio como a lei, que eram inseparavelmente unidas, devessem agora dar lugar a um sacerdócio melhor e uma dispensação ainda mais excelente. Chegamos agora à nossa estrutura quiasmática do capítulo 7. Mais uma vez eu saliento que há muitas estruturas. Esta é apenas uma. Esta tem a estrutura ABC e o reverso também. Hebreus 7, verso 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Indo agora para sua antítese, ali no segundo A, Hebreus 7, verso 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, aqui em cima temos a mudança do sacerdócio e embaixo também temos a mudança do sacerdócio. Vamos agora ao B, Hebreus 7, verso 17. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A sua antítese, o segundo B, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. E agora vamos ao centro da questão. Hebreus 7, verso 19. Porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos achegamos a Deus. Este é o X da questão. A tipologia utilizada, a história de Melquisedeque, nos aponta para esta maior realidade. E é isto que eles eram incapazes de compreender. É isto que eles não entendiam e que ainda havia muito a ser dito. Tradições, costumes, lavagens, rituais, cerimônias, veneração de figuras ancestrais e luminares atuais, tudo isto cai em insignificância quando comparados à excelência de Cristo. Continuar em qualquer uma destas coisas é confessar um sacerdócio inferior e entrar para a estrada da perdição. De vez em quando eu leio o que o parlamento das religiões mundiais tem a dizer. Eles estão constantemente se referindo aos seus luminares. Dizem que devemos ouvir aos iluminados. E é incrível para mim o fato de que o mundo precisa recorrer a luminares quando temos a excelência de Cristo. Não há outro nome. Hebreus 7, 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Porém, este homem, porque permanece para sempre, tem um sacerdócio perpétuo. Quando nós cristãos vamos entender do que se trata a religião da Bíblia? Quando é que iremos para a fonte da força? Por que temos esta tendência de correr atrás de luminares e de sombras? Este sacerdócio é intransferível.
Pare para pensar sobre isto. É intransferível. Seria dar um salto nas trevas, personificar este sacerdócio e colocá-lo de volta nas mãos de homens sujeitos à maldição da morte. E é exatamente isso que a humanidade está fazendo. Chegou a hora dos cristãos se posicionarem e dizerem que não há outro sacerdócio. O sacerdócio dos homens foi substituído. Ele já acabou. Hoje resta apenas um. E é somente por este que podemos nos achegar firmemente ao trono da graça. Não devemos nos envolver com as sombras, tentando achar a substância. Hebreus 7, verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, preste atenção nisso, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque ele fez isto de uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Portanto, ao lermos cuidadosamente estes versos, concluímos que neles estão as cinzas de qualquer sacerdócio terreno. Um sacerdócio como este é uma fraude introduzida por um inimigo a fim de conduzir almas desavisadas para longe do verdadeiro pastor. Nós devemos pregar o sacerdócio baseado em Cristo e somente em Cristo. Por que deveríamos nós ir atrás de um sacerdote terreno, um homem mortal e pecador? Hebreus 7, 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. O desejo de Paulo é elevar a substância. Portanto, podemos dizer que a dignidade deste cargo está consagrada para sempre, e assim não pode jamais ser confiada a nenhum homem finito. A quais alturas podemos nós chegar ao confiarmos em Jesus para nos erguer do nosso pecado? A grandeza do nosso pecado é sempre menor do que a grandeza da graça de Deus. A condescendência de Deus de identificar-se a si mesmo com a humanidade revela a consideração que ele tem pela nossa raça e nos assegura a esperança de uma restauração àquela imagem a qual originalmente fomos confiados. Apenas o Deus Criador pode recriar a humanidade. Vamos deixar as sombras para trás e avançar para a substância. Jesus disse em Mateus 11, 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este, portanto, é o tema do capítulo 7. Vamos reiterar isso. Verso 25. Portanto, ele é capaz de salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos nos apegar à substância. Paremos de andar nas sombras. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pelo sacerdócio imutável da ordem de Melquisedeque. Não temos apenas um sacerdote eterno, mas um rei eterno. Ajuda-nos a sermos súditos fiéis a este rei. Em nome de Jesus. Amém.